os melhores filmes franceses para assistir no Globoplay. Nesta lista, o G-Show reúne de clássicos icônicos a produções contemporâneas, traçando um panorama da rica diversidade do cinema francês. A seleção destaca diretores fundamentais e histórias intensas, atravessando colaborações europeias e obras que deixaram uma marca profunda tanto na França quanto internacionalmente. Destaque para Retrato de uma Jovem em Chamas, drama aclamado dirigido por Céline Sciamma e estrelado por Noémie Merlan e Adèle Haenel, que narra a história de uma pintora contratada para retratar uma jovem prestes a se casar por conveniência. Já em Jules e Jean, clássico de François Truffaut, acompanhamos o triângulo amoroso entre Jane Morial, Oscar Werner e Henri Serre, cujas vidas são transformadas pela enigmática Catherine em meio aos conflitos e às convenções sociais da época. A lista também revisita o Conde de Monte Cristo, acompanhando a trajetória de Edmond Dantes. Após ser traído e preso injustamente no dia do seu casamento, o marinheiro escapa, encontra um tesouro e assume a identidade do famoso conde para executar um elaborado plano de vingança. Outra obra marcante é Os Guarda-Chuvas do Amor, musical dirigido por Jacques Demy e protagonizado por Catherine Deneuve e Nino Castelnuovo, que narra o romance entre uma vendedora e um mecânico separados pela guerra. Para quem busca produções impactantes do cinema recente, Saint-Omer, de Alice Diop, com Kaiji Kagami e Ghuslaji Malanda, é uma escolha indispensável. O clima de tensão histórica aparece em O Último Metrô, estrelado pelos ícones Catherine Deneuve e Gérard Depardieu, que retrata uma atriz à frente de um teatro durante a ocupação nazista em Paris, protegendo seu marido judeu escondido no porão. A curadoria segue com A Professora de Piano, do aclamado Michael Haneke, uma produção austríaca em língua francesa sobre uma pianista reprimida sob o controle da mãe. O suspense e o desejo tomam conta de Um Estranho no Lago, dirigido por Alain Guiraudie e estrelado por Pierre Deladonchamps. Já em A Liberdade é Azul, o diretor Krzysztof Kieslowski, em uma coprodução europeia que integra a trilogia das cores, explora temas como destino e solidão com uma sensibilidade única. Completam a seleção O Que as Mulheres Querem, filme de Martin Provost estrelado por Juliette Binoche sobre uma diretora de escola que forma jovens para a vida doméstica, e Papicha de Monia Medor, que traz Lina Coldry no papel de uma bailarina que luta para superar um trauma violento e retomar seus sonhos. Assine o Globoplay no plano Premium com Telecine e tem acesso a esses e muitos outros filmes. Quando a gente para analisar essa lista que o Globoplay trouxe, é impossível não sentir um frio na barriga pela grandiosidade do que está sendo oferecido, porque, convenhamos, o cinema francês não é apenas entretenimento, é uma verdadeira aula de comportamento humano e estética. E quando falamos desses nomes, estamos falando de gigantes que moldaram a sétima arte como a conhecemos hoje. Peguem, por exemplo, o caso de Catherine Deneuve, que aparece em produções icônicas como Os Guarda-Chuvas do Amor e O Último Metrô. A Deneuve não é apenas uma atriz, ela é a própria personificação da elegância francesa, uma mulher que começou sua carreira ainda na juventude nos anos 60 e que, desde A Bela da Tarde de Luis Buñuel, provou que tinha uma profundidade artística que ia muito além da beleza estonteante que a tornou um ícone mundial. Ver a Deneuve em cena é observar uma atriz que atravessou décadas mantendo uma postura quase aristocrática, mas sempre disposta a se arriscar em papéis complexos, como no caso do filme de François Truffaut, onde ela divide o protagonismo com Gérard Depardieu. E por falar em Truffaut, não tem como não citar a importância de Jules e Jean, um filme que é um divisor de águas para qualquer pessoa que pretenda entender o movimento da Nouvelle Vague. François Truffaut, junto com Godard, foi um dos grandes responsáveis por tirar o cinema de dentro dos estúdios e levá-lo para as ruas, usando uma linguagem mais crua, mais direta que privilegiava o sentimento acima de qualquer técnica engessada. Jane Morial, a estrela desse filme, talvez seja o maior símbolo dessa liberdade criativa. Ela tinha uma intensidade que era quase palpável, um jeito de olhar para a câmera que parecia desvendar a alma do espectador. E é curioso notar como a lista transita entre esses clássicos absolutos e produções muito mais contemporâneas, o que nos mostra que o cinema francês continua sendo um terreno fértil para vozes que desafiam o status quo. Veja o caso de Céline Sciamma, a diretora de Retrato de uma Jovem em Chamas. Sciamma é uma voz fundamental do cinema moderno, uma cineasta que entende como ninguém a construção do desejo através do olhar. O filme, que traz Adèle Haenel e Noémie Merlan, é praticamente um tratado sobre o silêncio, sobre o que não é dito entre duas mulheres em uma época onde tudo era proibido. Adèle Haenel, aliás, é uma das figuras mais interessantes da França atual, não só pela sua entrega absoluta na atuação,
mas por sua postura política combativa, alguém que não tem medo de se posicionar sobre as injustiças da indústria cinematográfica, o que torna sua presença na tela ainda mais potente. É um contraste fascinante quando colocamos ela ao lado de alguém como Juliette Binoche, que também aparece na seleção com O que as mulheres querem. A Binoche é talvez a atriz francesa mais universal da sua geração, tendo trabalhado com os maiores diretores do mundo, de Krzysztof Kieslowski, cujo trabalho em A Liberdade é Azul é um exercício poético sobre o luto e a emancipação, até produções americanas de grande escala. Ela tem essa capacidade camaleônica de desaparecer dentro da personagem, tornando impossível imaginar outra pessoa vivendo aquela história. Eu particularmente acho fascinante como o cinema francês consegue lidar com temas tão densos, como a ocupação nazista em O Último Metrô ou o trauma em Papicha, sem cair no melodrama barato. Eles têm essa habilidade quase cirúrgica de dissecar a psique humana. Peguem o caso do Michael Haneke, que assina A Professora de Piano. Ele é um diretor austríaco que, ao filmar em francês, trouxe uma crueza, um olhar quase clínico sobre a repressão e a violência psicológica que é, para dizer o mínimo, desconcertante. O público muitas vezes sai de um filme do Haneke precisando de um tempo para digerir o que viu, e eu acho isso fantástico. O cinema não está lá apenas para nos deixar confortáveis ou para nos distrair depois de um dia de trabalho. O cinema existe para nos provocar, para nos fazer questionar as estruturas das nossas próprias vidas, nossas relações com nossos pais, com o poder, com o desejo. E essa curadoria que a plataforma está oferecendo é um convite exatamente para isso, para sair do lugar comum. Quando olho para essa lista, também me lembro da trajetória de Gérard Depardieu. É impossível separar a figura do artista da figura polêmica que ele se tornou ao longo das décadas. Depardieu é aquele tipo de ator que parece ter vivido 1000 vidas, um homem que saiu de uma infância complicada, quase marginalizada na França, para se tornar o rosto mais reconhecível de um país inteiro. Sua parceria com Catherine Deneuve, como vemos em O Último Metrô, é um dos maiores exemplos de química em cena na história do cinema. Ali, eles não são apenas dois atores renomados. Eles são a resistência, são o símbolo de uma cultura que se recusa a morrer mesmo sob o peso de uma guerra devastadora. E ao colocar esses filmes no mesmo catálogo, o Globoplay nos permite fazer um exercício de arqueologia cinematográfica. Podemos ver a evolução das técnicas, a mudança nos figurinos, mas, acima de tudo, a permanência de certas angústias que são universais. O ser humano, seja em 1960 ou em 2024, continua sendo movido pelas mesmas paixões, pelas mesmas traições e, claro, pela mesma necessidade de encontrar um lugar no mundo. Eu vejo esse movimento de disponibilizar grandes obras europeias como algo muito positivo, quase como um serviço de utilidade pública para quem ama a arte. Na minha visão, a televisão brasileira, e agora o streaming nacional, tem um papel crucial em não deixar que esse patrimônio se perca na velocidade das redes sociais. É muito fácil hoje em dia a gente se perder em conteúdos rápidos, descartáveis, que nos dão gratificação instantânea e somem da memória 5 minutos depois. Mas produções como as de Alice Diop ou de Alan Giraldi exigem que você sente, preste atenção e se entregue. O filme Um Estranho no Lago, por exemplo, é uma experiência sensorial, um suspense que se constrói no detalhe, na paisagem, na tensão que cresce sem pressa. Isso nos ensina a ter paciência, a desenvolver um olhar mais apurado sobre o que estamos assistindo. É curioso pensar que enquanto Hollywood muitas vezes foca no espetáculo, no barulho e no efeito especial, o cinema francês, e essa lista comprova isso com maestria, foca no silêncio, no gesto, no não dito. Eles nos mostram que uma história de vingança, como a de O Conde de Monte Cristo, não precisa apenas de ação frenética, mas de uma construção dramática sólida sobre a identidade e o tempo. E convenhamos, ver essas obras com a facilidade que temos hoje, na tela da TV de casa, é um luxo que as gerações anteriores não tiveram. Eu particularmente espero que o público brasileiro aproveite essa curadoria não apenas para consumir conteúdo, mas para se deixar transformar por ele. Porque no final das contas, o cinema serve para que a gente entenda um pouco melhor a nós mesmos através da vida de estranhos que de repente, não parecem tão estranhos assim. É sobre reconhecer a nossa própria dor, o nosso desejo, a nossa luta diária no rosto de uma atriz ou na trajetória de um personagem que, embora esteja falando em outra língua e vivendo em outra época, está falando exatamente sobre a nossa própria humanidade. É uma jornada que vale cada minuto investido.